Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos no capítulo 6, versículos 15 até o versículo 23. Glória a Deus. Queremos pregar esta noite sobre o tema Tirai a abominação da casa do Senhor. Vamos dizer juntos: tirai a abominação da casa do Senhor. Diz assim a Bíblia: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus está aqui fazendo um paralelo entre a vida antes de Cristo e depois da pessoa ter Cristo. Vemos aqui que a Bíblia diz que Deus, pela sua palavra, está dizendo o seguinte: Ele diz: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Deus está fazendo um paralelo entre a entrega dos membros para o pecado com a entrega dos membros para a santificação. E é interessante notar isso, irmãos, que eu vejo que muitas vezes pessoas que chegam à igreja completamente escravizadas pelo pecado, completamente escravizadas pelo diabo, são pessoas que se entregam na mesma proporção para Deus. Eu noto que muitas vezes alguém que é drogado, alguém que é alcoólatra, ele vem ao Senhor Jesus e com a mesma intensidade que ele se jogava no álcool, se jogava nas drogas, ele agora se joga nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Às vezes uma pessoa que antes levava uma vida de impureza sexual, um adúltero, uma prostituta, enfim, essa pessoa vem para o Senhor e com a mesma intensidade que ele se jogava na impureza, na imundícia, agora ele se joga nas mãos de Deus. E este é o propósito realmente de Deus. A palavra de Deus, inclusive, diz que aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, muitas vezes, meus irmãos, aquela pessoa que é como o filho mais velho da história da parábola do filho pródigo, ele muitas vezes não compreende a intensidade como que alguém se lança na obra do Senhor. E muitas vezes também não compreende por quê que às vezes ele
filho de uma boa família, com uma boa moral, às vezes filho de crentes. Por que que Deus começa a usar alguém que 6 meses atrás era um pinguço brabo? E Deus está usando aquele ex-bêbado. E por que que Deus não me usa? É porque aquele ex-bêbado, assim como ele entregou-se nas mãos do pecado, agora ele se entrega nas mãos de Deus. E há pessoas que nunca se entregaram totalmente para o pecado, mas também não querem se entregar totalmente para Deus. Eu quero dizer que o melhor de tudo é você nunca ter se entregado totalmente para o pecado, mas se entregar totalmente nas mãos de Deus. Aleluia! Entregue-se nas mãos de Deus, entregue os teus membros, entregue o teu corpo totalmente nas mãos de Deus, assim como um bêbado, assim como uma prostituta, assim como um drogado se entrega os seus membros nas mãos do diabo. Esta noite eu te convido, aleluia, a fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eu não estou fazendo aqui, irmãos, a apologia a alguém se entregar nas mãos de Satanás, não. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu, por exemplo, eu nunca fui um bêbado, eu nunca fui um drogado, eu nunca me joguei no pecado. Desde pequeno me criei na casa do Senhor, desde pequeno tive um exemplo do meu pai e da minha mãe, de como ser um servo do Senhor. Com 13 anos fui batizado com o Espírito Santo, com 14 anos fui batizado nas águas, com 15 anos já comecei a ser um obreiro da casa do Senhor, com 18 anos já era presbítero da igreja, com 20 anos comecei a pastorear a igreja, ainda solteiro, e glória a Deus, pude me casar. A primeira mulher da minha vida foi a minha esposa. Então, meus irmãos, eu dou glória a Deus que eu nunca me entreguei, nunca me joguei nas mãos do pecado, mas agora eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho que me jogar nas mãos de Deus com a mesma intensidade que alguém se joga nas mãos do diabo, nas mãos do pecado. Aleluia! A Bíblia está dizendo: assim como alguém se joga no pecado, você deve se jogar para a santificação dos teus membros. Aleluia! Todos os nossos membros, os cabelos, os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, as mãos, os pés, o estômago, o pulmão, aleluia, tudo devemos entregar com esta intensidade nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus continua dizendo então que o salário do pecado é a morte, e que estas coisas que as pessoas fazem ao se entregarem nas mãos do inimigo levam à morte. E que morte é esta? Não é somente a morte física. Se fosse somente a morte física, pronto, morreu, acabou tudo, terminou o seu sofrimento, mas não é essa morte que a Bíblia está falando. Vamos ler Apocalipse capítulo 21 e verso 8. A Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A palavra de Deus está nos falando aqui sobre a segunda morte. E ela faz uma lista das pessoas que não poderão ir ao céu, das pessoas que passarão pela segunda morte, das pessoas que irão para o inferno. Agora escute uma coisa aqui: Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não leva ninguém para o inferno. Se um dia alguém disse assim para ti: olha, Deus vai te mandar para o inferno, essa pessoa errou. Deus não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem nenhum prazer em lançar alguém no inferno. Quem te joga no inferno, ou pode te jogar no inferno, é você mesmo. Deus não manda ninguém para o inferno.
os que vão para o inferno vão com as suas próprias pernas. Está compreendendo? Deus jamais vai te mandar para o inferno. Quem pode te levar para o inferno é você mesmo. Deus, Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não passe por esta morte aqui, mas tenha a vida eterna. Agora, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Não é uma questão de Deus te mandar para lá, é uma questão de você agir dentro de uma lei que rege o universo espiritual. Preste atenção aqui, eu estou na beira do púlpito, eu pergunto, se eu der mais um passo aqui, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Se eu cair, eu posso dizer que Deus me derrubou? Posso ou não posso? Quem foi que deu o passo? Fui eu. E por que ao dar este passo eu vou cair? Existe uma lei. Como é o nome dessa lei? A lei da gravidade. A lei da gravidade diz que um corpo de maior massa atrai um corpo de menor massa. Quem tem maior massa, a Terra ou eu? A Terra. Se alguém dissesse que era eu me senti muito gordo. A Terra. A Terra. Se bem que tem gente que parece que quer concorrer com a Terra, né? Está engordando. A Terra tem mais massa do que eu. A Terra, então, vai me atrair. A Terra vai me atrair. Se eu tivesse maior massa que a Terra, eu ia puxar a Terra. O Sol puxa a Terra. E a Terra gira em torno do Sol, porque o Sol tem maior massa. A Lua gira em torno da Terra, porque a Lua tem menor massa do que a Terra. É a lei da gravidade. Agora eu pergunto uma coisa, irmãos. Quando alguém vai andando e dá um passo no ar, e essa pessoa cai, alguém diz assim, como Deus é ruim, coitadinho caiu. Alguém diz isso, sim ou não? Eu nunca ouvi alguém dizer isso. Porque todo mundo sabe que tem essa lei. Todo mundo sabe. E agora, meus irmãos, Deus estabelece leis também. Deus está dizendo, olha, assim como alguém que pisa no ar cai no chão, porque existe uma lei. É uma lei que rege o universo. Sem essa lei, o universo não funciona. Deus também traça leis no mundo ético, no mundo espiritual. Então, quando alguém descumpre essa lei, essa pessoa vai cair. E é tão interessante isso, meus irmãos, muita gente diz assim, mas eu não acredito que Deus vai me mandar para o inferno só por causa disto. Eu também não acredito que eu vou cair no chão só porque eu vou dar um passinho a mais aqui. É a mesma coisa. Pastor Humberto, o senhor acha que alguém estando lá do 15º andar do edifício, sentado na janela, ele vai dar só uma empurradinha assim, o senhor acha que ele vai morrer só por isso? O senhor acha que Deus é tão ruim que a pessoa vai morrer só porque deu uma empurradinha assim, deu uma escorregadinha na janela? Não é que Deus seja ruim, é que tem uma lei. Tem uma lei. E Deus estabelece as leis. E Deus estabelece essas coisas. E Deus nos avisa dessas coisas. E aqui a Bíblia está dizendo, então, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Deus está dizendo, olha, meus filhos, essa aqui é a lei, não façam isso. Eu não quero ver vocês caindo. Por que vocês vão cair? Por que vocês vão dar esse passo se eu estou avisando para não dar? Eu estou dizendo, não deem. Agora, meus irmãos, eu quero me deter aqui nessa expressão, aos abomináveis. Aos abomináveis. Hoje vamos pregar somente sobre esta palavra. Aos abomináveis. Esta palavra abominação, ou abomináveis, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, essas palavras significam nojento, uma coisa nojenta, uma coisa detestável. Então Deus está dizendo assim, aos detestáveis, aos nojentos, o que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, quem é que Deus diz que é nojento? Quem será? Aí você pode pensar, eu acho que nojento é isso, eu acho que abominável é aquele outro. Irmãos, a maior bobagem é alguém tentar decifrar a Bíblia, interpretar a Bíblia de acordo com a sua cabeça.
Nós temos que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. A Bíblia é um livro fechado, um livro completo. Por que existe tantas religiões, tantas igrejas? Porque as pessoas, ao invés de verem o que a Bíblia diz, elas ficam pensando assim, eu acho isso, eu acho aquele outro. Aí cada um vai achando uma coisa e não acha nada. Então nós temos que ler, temos que buscar na Bíblia o que Deus chama de abominável. O que é que Deus chama de abominação? Isso que nós temos que procurar. Então, meus irmãos, eu vejo na Bíblia, eu pude descobrir na Bíblia, analisando toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, existem 4 tipos de abominação, 4 tipos de coisa que Deus diz que ali existe a abominação. Em primeiro lugar, Deus estabelece aquilo que ele chama de abominação sexual. Abominação sexual. E a grande abominação sexual que Deus estabelece é o homossexualismo. Vamos ler Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico 18, 22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Deus está dizendo assim, isso para mim é uma coisa nojenta, é uma coisa detestável. Pastor Humberto, mas a sociedade agora está dizendo que não, os psicólogos dizem que não. Meus irmãos, eu não estou aqui legislando, eu não estou aqui fazendo uma lei para a sociedade. Se a sociedade quiser dizer que homossexualismo é normal, amém. Se a lei quiser dizer que homossexualismo é uma coisa normal, amém. O que eu posso fazer? O Brasil tem a lei, a Argentina tem sua lei, os Estados Unidos têm sua lei, agora o céu também tem sua lei. O céu tem sua lei. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo isto. A palavra de Deus está dizendo que com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação. 2 capítulos adiante, no capítulo 20, verso 13, a Bíblia diz: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Naquele tempo do Antigo Testamento, a lei espiritual era também a lei nacional. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitos ateus, muitos agnósticos, muitos incrédulos querem ridicularizar a Bíblia. Então eles dizem o seguinte, eles dizem assim, então se vocês querem aplicar o Antigo Testamento, então tem que sair matando gente, tem que sair apedrejando pessoas. As pessoas não entendem uma coisa, que no momento em que Moisés está escrevendo isto, ele está escrevendo ao mesmo tempo uma lei espiritual e uma lei nacional, e uma lei para um país. Então, evidentemente, meus irmãos, que esta execução de uma pena no direito penal era somente para o país de Israel. Agora, a questão moral da pena, a questão moral, a questão do certo e errado, serve para nós num plano espiritual. Naquele tempo, um homem que deitasse com outro homem como se fosse mulher seria morto à pedrada. Mas o princípio espiritual continua o mesmo. A Bíblia diz que aqueles que são abomináveis e, portanto, aqueles que praticam sexo entre pessoas do mesmo gênero, essas pessoas sofrerão a segunda morte. Continua a mesma pena, mas a aplicação da pena hoje é somente no plano espiritual para a igreja. Mas naquele tempo, além de ser no plano espiritual, também era no plano nacional, porque havia uma lei penal para o país de Israel. Agora, meus irmãos, por quê? Por que nos últimos tempos há toda esta ênfase em favor do homossexualismo? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias, nos tempos difíceis. A Bíblia chama o período que nós estamos vivendo de os últimos tempos. E a Bíblia diz que os últimos tempos começariam quando Israel fosse restaurado.
Então eu pergunto, quando Israel foi restaurado? Israel foi restaurado em maio de 1948. E Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios em 1967. Então, a partir deste período, ou a partir de maio de 48 ou de 67, seja como for, a partir deste momento, então, começa aquilo que a Bíblia chama de os últimos tempos. E a Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos difíceis. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos de iniquidade e de abominação. Vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12. Diz assim a Bíblia: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A Bíblia está dizendo então que o mistério da iniquidade já opera. O espírito do anticristo já opera, já está aí. Estamos vivendo então, irmãos, a partir desta data, de 1948 em diante, e com a ênfase em 67, olha o que aconteceu deste período em diante. A maior revolução nos costumes, a deterioração da moral, a deterioração dos costumes aconteceram a partir dessa data. A chamada revolução hippie, a chamada liberação sexual, tudo aconteceu a partir de quando? A partir dessa data fixada por Deus. Deste momento histórico fixado por Deus. A partir daí começa toda esta ênfase, toda esta demolição de todos os princípios que nortearam toda a construção de nossa civilização. Começa o momento então de desconstrução de tudo que tinha sido construído. Toda a moral, todos os princípios éticos, princípios da família. A família então começa a ser destruída, começa a ser arrasada. 60 anos atrás, eram muito poucas as pessoas desquitadas, naquele tempo era o desquitado, eram poucas pessoas desquitadas. Hoje, estamos chegando, quem sabe já passamos da metade da população de pessoas que já trocaram de esposo, trocaram de esposa. Hoje os ícones da sociedade, os atores, atrizes, jogadores, tem 2, 3, 4, 5 mulheres, sustentam, pagam pensão para 5, 6, 7 filhos, um de cada canto. Este é um novo padrão. Por que isso, irmãos? É a ação do espírito do anticristo. A Bíblia está dizendo. E em relação ao homossexualismo, existe um versículo na Bíblia muito impressionante, que descreve a moralidade do anticristo. E diz, Daniel capítulo 11, versículo 37, que o anticristo não terá respeito. Essa expressão terá respeito no hebraico, é a expressão consideração, ou discernimento, ou compreensão. Então, a tradução mais, digamos assim, mais concisa seria esta: ele não terá discernimento do Deus dos seus pais. E escute aqui, e também diz a Bíblia Sagrada que ele não terá compreensão do desejo de mulheres. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que o anticristo vai ser um homossexual. Esse líder político que vai comandar o mundo a partir, depois da vinda de Jesus, vai ser homossexual. Então este espírito está sendo preparado, está agindo no mundo inteiro, para que isto seja aceito pela sociedade. Veja, irmãos, a Bíblia foi um livro que terminou de ser escrito 2000 anos atrás, mas ela traz profecias extraordinariamente modernas. Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada é mais atual que a Zero Hora, que o Correio do Povo, que o Diário Gaúcho. Porque o jornal você vai ler amanhã o que aconteceu hoje, mas na Bíblia nós estamos lendo hoje o que vai acontecer amanhã. Oh, glória a Deus!
O jornal lemos hoje o que aconteceu ontem, mas a Bíblia lemos hoje o que vai acontecer amanhã. Dá glória a Deus aí pela palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus está nos dizendo isto. Agora veja, meus irmãos, a partir então desta metade do século passado para cá, tudo começa a ser preparado para ser aceita esta abominação como uma coisa normal. A separação entre os sexos começa a se diluir. E uma das coisas interessantes é que Deus abomina tanto o homossexualismo, que em Deuteronômio capítulo 22 e verso 5, a Bíblia diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, Deus quer tanto essa questão da distinção entre os sexos, que Deus diz na sua palavra que Ele quer que haja uma distinção clara, uma veste peculiar do homem e da mulher. E que, se a mulher usar veste peculiar do homem, isto é abominação. E se o homem usar veste peculiar da mulher, isso também é abominação. Então veja, isso não é o pastor Humberto que está dizendo, não é o Ministério Restauração, é a Bíblia Sagrada dentro de um contexto. Estou mostrando isso aqui dentro de um contexto bíblico, não é um texto isolado, não, é um contexto bíblico. Agora, meus irmãos, o que aconteceu a partir da metade do século passado para cá? Satanás conseguiu primeiro implantar na sociedade a ideia de que as mulheres deveriam se vestir como homem. Na Segunda Guerra Mundial, quando é que terminou a Segunda Guerra Mundial? Em 1945. As mulheres começaram a assumir o papel dos homens que iam para a guerra. Quando termina a guerra, então, explode este movimento de igualdade. E um dos sinais, uma da maneira das mulheres dizerem assim, nós agora queremos ter como os homens, foi querer usar a roupa de homem. E quando é que foi isto? A partir dos últimos tempos. Não foi a partir de 1915, não foi a partir de 1920, foi a partir de 1948. A palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus fielmente se cumprindo. Então, primeiro começou a entrar isso na sociedade, depois começou a entrar nas igrejas, pouco a pouco. 50 anos atrás, jamais uma mulher católica pensaria em entrar num templo católico de calça comprida. Mas foi, aí entrou. Vieram os evangélicos, também. 30 anos atrás, em 1985, 85 é 37 anos atrás, as Assembleias de Deus do Brasil emitiram um parecer dizendo que isso não era aceitável. Mas hoje, na grande parte das Assembleias de Deus, isso não é mais tido como um problema. Uma mulher vai de calça na igreja, uma mulher vai de calça comprida cantar no coral, se abolindo esta diferença entre os sexos, preparando o caminho para a questão do homossexualismo. Abrindo, e veja, meus irmãos, isto é uma questão espiritual. Ouça-me, isto é uma questão espiritual. Quando eu abro a porta para que um homem e uma mulher se vistam igual, eu estou abrindo a porta para um espírito. Depois não adianta vociferar, depois não adianta dar soco no púlpito e dizer, nós não aceitamos homossexualismo. Tudo bem, não aceitam racionalmente, mas engoliram o espírito, aceitaram o espírito. Deixaram que o Espírito entrasse. E Deus está dizendo que isto é abominação. A mesma palavra que Deus usa para condenar que um homem deite com outro homem como se fosse mulher, Deus usa para que um homem use roupa peculiar à mulher e uma mulher use roupa peculiar ao homem. É a mesma palavra. Mas existe uma pressão do mundo. Existe uma pressão do mundo tão forte, tão grande, que os líderes espirituais, que os líderes religiosos foram abrindo mão, foram deixando entrar, foram aceitando,
Eu pergunto, qual o pastor hoje que prega essas coisas? Está na Bíblia, mas são poucos. Por que são poucos? Porque pensam assim, se eu pregar esta palavra, imagine só, se tem uma senhora de calça comprida aqui na igreja, ela nunca mais vai querer vir aqui. E aí, é o dízimo dela, e a oferta dela. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que nos visita, nós te amamos tanto. Eu te amo tanto que eu estou falando essa palavra. Porque eu não estou preocupado com o teu dinheiro, nem com o teu dízimo, eu estou preocupado com a tua alma. Aleluia, glória a Deus. Eu estou preocupado com a tua alma. De nada adianta você ganhar um carro novo de Deus, uma casa nova de Deus, emprego de Deus, e Deus dá tudo isso. De nada adianta você vir aqui enfermo, sair curado, se um dia você for para o inferno. Você chegou numa igreja onde o pastor ama a tua alma. Você chegou numa igreja onde eu não estou interessado em saber quanto você ganha. Não me interessa saber se você é médico, se você é engenheiro, se você é gari, se você é mendigo, se você é desempregado. A alma do rico e do pobre tem o mesmo valor. Aleluia. Eu estou aqui para pregar que Jesus salva e Jesus pode te libertar do pecado. Oh, rabaganda lama shandaramandara garashalamarandara. Está pregando em Bom Retiro do Sul, e quando terminou o culto, um jovem chegou e disse assim para mim: pastor Humberto, o senhor vai me ver logo lá em Porto Alegre, eu quero fazer escola de missões. Aí eu fui saber quem era este moço era o maior pai de santo dentro de Bom Retiro do Sul, possuído pela tal de pombagira. Era um homossexual tremendo lá dentro de Bom Retiro do Sul. Mas o que aconteceu com ele? Ele era tomado pela pombagira e por um demônio que se chamava de Belzebu. Mas ele foi na nossa igreja ali em Bom Retiro e Jesus o libertou. Aleluia! Ele deixou de ser o pai de santo para ser filho do Deus vivo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele deixou o homossexualismo. Oh, lamanda gabarachanda lahaya. Bendito seja o nome do Senhor. E no dia 23 de dezembro, quando foi inaugurada a nossa igreja na cidade de Fazenda Vila Nova, pastor Guaraci foi lá inaugurar essa nossa igreja na cidade de Fazenda Vila Nova. E lá estava este moço neste culto, já salvo para o Jesus, já alegre, aleluia. E sabe o que ele disse? Ele disse, olha, quando aquele homem, aquele irmão Guaraci, aquele homem tem coisa forte na vida dele, diz ele. Quando aquele homem passou por mim, eu olhei e tinha uma bola de fogo atrás daquele homem. E aquela bola de fogo me pegou, me queimou, e eu comecei a falar em novas línguas. Oh, rabaganda gabachanda. Oh, aleluia! É este Jesus que nós pregamos, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que convence o homem do seu pecado. Aleluia, glória a Deus, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele te ama. Ele está dizendo para ti, não dá este passo no espaço. Não dá este passo no vazio, tu vai te quebrar, tu vai cair. Aleluia. Ele está dizendo para ti, eu quero te libertar da abominação. Eu quero te dar um guarda-roupa novo. Eu quero te dar uma vida nova. Eu quero mudar totalmente o teu sentimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não quero saber quem você é, qual a tua profissão, quando você ganha. Eu quero saber se você quer entrar no céu um dia. É isso que me interessa essa noite. É isso que me interessa saber, se você quer entrar no céu. Se você quer ser crente, se você quer ser salvo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui que quer ser crente em Jesus, quer se libertar do pecado, ser transformado, e começar a partir de hoje a caminhar em direção ao céu. Quem sabe você tem ido em alguma igreja, que lá estão mais interessados no teu dinheiro do que na tua alma.
E você está tão preocupado em ser rico, em ter casa nova, ter carro novo, e você está esquecendo do mais importante, que é a salvação da tua alma. Mas se hoje você quer mudar de vida, se você quer ser transformado por Jesus, se você quer a força de Deus na tua vida, que esta bola de fogo que pegou o nosso irmão lá, te pegue também esta noite. Eu quero orar por você. Se você quer ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, bendito é o nome de Jesus. Venha tomar uma decisão com Jesus. Uma decisão com Jesus. É Deus que está tocando, é Deus que está agindo, Deus que está trabalhando. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Que maravilha o que Deus está fazendo hoje aqui. Glória a Deus, venha pedir libertação de Deus. A Bíblia diz que os idólatras, os incrédulos, os feiticeiros, os espíritas, os abomináveis, os mentirosos, todos os que pecam e que não se arrependem dos seus pecados estão caminhando para este lugar de sofrimento terrível. Mas hoje Jesus quer te libertar, hoje Jesus quer te libertar, Ele quer te perdoar todos os teus pecados. Não interessa o que você fez até o dia de hoje, o que interessa é que hoje Jesus quer te perdoar. Aleluia. Você não vai mudar a vida completamente de hoje para amanhã, não, mas você vai começar um caminho de mudança na sua vida. Cada dia Deus vai mudar alguma coisa. É um caminho de crescimento, um caminho de santificação. O que vai acontecer contigo hoje aqui? Hoje você vai nascer de novo. Você vai nascer de novo. Você vai começar uma nova vida com Deus a partir de hoje. Você vai ter um desejo muito grande de vir na igreja. Você vai ter um desejo muito grande de falar de Jesus para os outros. Isso é sinal do novo nascimento. Quem nasce de novo tem vontade de falar de Jesus para os outros. Tem vontade de vir na igreja, tem vontade de orar, tem vontade de ler a Bíblia. Antes você tinha vontade de beber uma caninha, agora você vai ter vontade de ler a Bíblia Sagrada. Antes estava vontade de ir no baile, você vai ter vontade de vir na igreja, aleluia. Porque você vai nascer de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar agora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Oh Senhor, 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 Senhor. Livra, 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 livra. Livra, Senhor, este homem, livra esta mulher das correntes do pecado. Das correntes do pecado que estão aprisionando a sua vida. Da pressão do inimigo, da pressão do diabo, da pressão de Satanás, que estão tentando surrupiar as suas forças espirituais. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Estende a tua mão, Senhor, sobre estas vidas. Estende a tua mão sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, Senhor, que até hoje tem estado num sistema religioso, numa igreja que estava interessado mais no seu dinheiro, mais nas suas finanças e não na sua alma, não no seu bem. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção sobre esta vida, perdoa os seus pecados, e escreve o seu nome no livro da vida, dá-lhe o milagre do novo nascimento. Aleluia, 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 aleluia. Tarabarabagandarararara chorocondoroloroboroloro charagalara mastaragalaragandagarabarabashai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa-os, salva-os, transforma-os. Batiza com o teu Espírito Santo.
Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ribalara Shandara Corela Fai Caratorela Restereli Condele Barashalari Garagai. Aleluia, 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 aleluia. Filho, enxugo tuas lágrimas. Na batalha eu luto por ti. Para o inimigo acertar em você, terá que passar por mim. Sou tua fortaleza, teu remédio na hora da dor. Sou Jesus Cristo, te amo e te fiz vencedor.